Muito bem, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo em Brasília. O deputado Kim Kataguiri deverá estar aqui no estado durante o final de semana, participando de um congresso do MBL. Deputado, um prazer recebê-lo. Boa tarde. Prazer, Guilherme. Obrigado pelo convite. Vou começar rapidinho falando sobre essa crise do governo em relação à chamada governabilidade. O Arthur Lira está indo para cima do governo e o governo parece meio atônito. Qual que é a leitura que tu faz disso, deputado? Na realidade, né, tem um desgaste do governo com o Centrão que há algum tempo, né, pede emendas, pede ministérios, cargos, etc. E a reclamação é de que o PT ficou com ministérios demais, né, ou seja, sempre o argumento que os deputados utilizam, né, que o presidente Arthur Lira utilizou, de que né, o PT e os partidos que auxiliaram o PT na eleição somam hoje 130 a 140 votos, e tem ali cerca de 24 ministérios, né, e todos os ministérios mais importantes, né, e todo o resto ficaria para a chamada construção de frente ampla, que foi tão alardeada pelo presidente Lula durante a campanha, mas que não parece acontecer agora, né. Então, teve vários apelos, né, do governo para os partidos de centro, para que votassem o arcabouço fiscal, para que votassem a medida dos ministérios, porque essas pendências seriam resolvidas no futuro. Só parece que essas pendências não estão sendo resolvidas e isso está gerando uma revolta aí do presidente Arthur Lira contra o governo. E o senhor acha que o presidente Lula vai ceder aí os cargos que são pertencentes ao chamado núcleo político? Acho que ele hoje enfrenta uma briga dentro do próprio partido, né? O PT quer manter os seus espaços, mas ao mesmo tempo o Lula ele quer governar, né? Ele quer ceder esses espaços que hoje estão com o PT para esses partidos do Centrão. Então, eu não acho que vai ser tão fácil assim para o presidente Lula fazer essas nomeações, porque ele enfrenta uma queda de braço dentro do próprio PT. Você vê deputado, o próprio presidente do PT, deputado Gleisi Hoffmann, o deputado Lindbergh Farias, que foi senador, atacando o ministro Haddad, justamente explicitando, né, mostrando essa fratura exposta do PT, em que tem uma disputa de quem vai ser o sucessor do Lula, de quem vai ter a bênção dele para disputar as próximas eleições presidenciais. E você vê claramente a presidente do PT querendo o espaço que hoje é do ministro Haddad. Então, mesmo entre eles brigam em relação à distribuição de cargos do Lula nos ministérios. Então, acho que não vai ser uma equação fácil para o presidente Lula resolver. Agora, o Lula depende mais desse Centrão do que do PT, né? Porque o PT ele já tem. Agora, o Centrão compõe aí, sei lá, 300 deputados. É quem faz a diferença no Congresso. Exatamente. Agora, ele precisa explicar isso do PT, que é um partido hegemônico, que é um partido que se coloca em primeiro, segundo, terceiro lugar em tudo e que parece não ter aprendido, né, a lição nos últimos anos e quer governar sozinho, quer governar tendo como base o Supremo Tribunal Federal, nas decisões judiciais que suspenderam, por exemplo, a lei das estatais ou que tiraram então auxílio emergencial para fora do teto de gastos, enfim, uma série de decisões judiciais que têm beneficiado o partido, já que a maioria, né, que eles têm hoje no Congresso Nacional é, digamos assim, vacilante, né, principalmente dentro da Câmara dos Deputados. Sim. Deputado, o seu partido União Brasil, através do Elmar Nascimento, ele está pleiteando, reivindicando o Ministério do Turismo. A ministra vai cair, o União Brasil vai indicar um outro titular para pasta. Eu sei que o senhor é oposição ao governo, União Brasil é meio que uma desunião, mas o senhor qual que é a leitura que tem sobre as ambições da liderança do seu partido? Eu gosto que sempre que o deputado Elmar Nascimento, líder da União, vai citar um exemplo de que não pode garantir todos os votos do partido, ele cita o meu nome, né? De que, o meu voto é um que ele com certeza nunca vai garantir, assim como os parlamentares, o deputado Mendonça Filho, o deputado Rosângela Amoro, enfim. Tem uma ala que é de oposição dentro da União Brasil, que independentemente de ministérios, de cargos, enfim, nós nunca tivemos, não temos e não queremos ter nada dentro do governo federal, mas existe uma ala majoritária do partido que quer e que não está sendo atendida, né? Na realidade, não foi nem uma exigência da bancada, né, ocupar o ministério na esplanada, foi uma oferta do próprio presidente Lula, né, que disse, não só para a União, mas para todos os outros partidos do Centrão, de que as bancadas da Câmara seriam atendidas, nomeariam ministérios, então foi uma oferta que partiu do governo, e que aí, quando as bancadas respondem com o nome, o próprio governo reage contrariamente. Então, essa é mais uma razão
né, pela qual os deputados estão insatisfeitos com o governo. Eles mesmos fazem uma oferta, eles mesmos fazem uma promessa de que as bancadas da Câmara que querem ser base do governo vão ter ministérios, aí quando as bancadas indicam, eles rejeitam o nome. Sim. Esse grupo chamado Centrão hoje, ele parece não estar interessado apenas em cargos e recursos, mas também em poder decisório. Essa percepção está correta ou está errada? Não, eu tenho uma percepção de que a decisão, né, o único poder decisório que esses partidos querem é de que aquilo que foi votado na legislatura passada não seja revisto nessa legislatura. Ou seja, a gente aprovou, né, a privatização da Eletrobras. Isso é um problema para o governo, porque uma parte da agenda do governo é rever algumas das coisas que foram aprovadas na legislatura passada. Isso, exatamente. Então, por exemplo, né, revisar a privatização da Eletrobras ou revisar o marco do saneamento. Isso é uma coisa que esses partidos não aceitam, porque consideram que ficaria, primeiro, que foi uma decisão tomada pelo parlamento e que a gente não pode ter insegurança de ficar revendo a cada legislatura, a cada novo governo. E segundo, que ficaria incoerente, né? Um deputado que votou numa legislatura a privatização, na outra volta para rever essa privatização, para rever o marco do saneamento, não faria sentido. Então, o único poder decisório que eu vejo, né, o presidente da Câmara e a sua base de líderes reivindicando é que não se altere aquilo que foi aprovado na legislatura passada, que eu acho uma coisa positiva. Você não pode ficar revendo a cada legislatura. Mas, de resto, eu acho que o que mais pedem mesmo é de fato emenda, é de fato cargo no governo. E o que tem acontecido, né? Partidos têm indicado ministros do governo, só que eles indicam apenas o ministro, e o ministro não nomeia aqueles cargos que estão subordinados a ele, as agências ou as empresas estatais subordinadas a ele, que ficam, por exemplo, nos Correios, por exemplo, o nome indicado não foi pelo ministro, mas foi pelo grupo Prerrogativas, aquele grupo de advogados que defendeu o presidente Lula e fez tanto a campanha contra a Operação Lava Jato. Então, há um loteamento por parte de aliados do PT, dentro desses cargos estatais, agências regulatórias, mas que estão sob ministérios que foram indicados por esses partidos, que também gera mais desgaste para o presidente. Né? Sim. Deputado, aproveitando a sua participação, o senhor é membro integrante, fundador do Movimento Brasil Livre, que é um movimento que é criticado à esquerda e à direita. Importante lembrar que o MBL fez oposição ao PT, depois fez oposição ao Bolsonaro, e agora parece querer dividir, digamos, a oposição com o PT com o bolsonarismo. E me parece que tem um congresso agora que vai ser realizado. Como é que o MBL está organizado? Muitos dizem que o MBL está em decadência. Qual que é a leitura que o senhor tem? Qual que é a agenda no Estado? Eu tenho a leitura contrária, né, de que o MBL está em decadência. A gente passou por momentos muito difíceis no ano passado e já passou anteriormente, em 2019 também, quando nós rompemos definitivamente com o governo Bolsonaro e passamos para a oposição. Enfim, nós passamos momentos muito mais delicados no passado e hoje o que eu vejo é o contrário, é um fortalecimento do MBL. Eu vejo cada vez mais jovens se inscrevendo, por exemplo, na nossa academia MBL, que esse ano está batendo recorde aí com mais de 1.500 alunos. Esse ano a gente também lançou o Clube MBL, que é um clube exclusivo para quem quer ter acesso aos nossos documentários, videodocumentários, a informações de bastidores de Brasília, que a gente lançou esse ano, e esse ano já tem mais de 5.000 assinaturas. A gente tem feito lives o dia inteiro também, com um público muito maior do que a gente costumava ter no passado. Para além disso, a gente teve um lançamento também recente da nossa revista Valete, com mais de 1.000 assinantes, também a negociação para que a gente tenha um programa de rádio também, Macalossi, seja aí, como você aí está trabalhando também no braço de mídia. Então, eu vejo o Movimento Brasil Livre como um momento de ascensão. A gente está prestes também a iniciar a montagem do nosso partido político e, muito em razão disso, que a gente tem feito esses congressos ao redor do país. Vamos fazer agora, esse final de semana aí, em Porto Alegre, no sábado. Né, quem quiser comparecer pode adquirir o ingresso no mbl.org.br/RS, muito para também ter esse mapeamento de liderança ao redor do país, porque a gente pretende ter candidatos às eleições para deputado, para governador, para senador, para presidência da República, no maior número de estados possível. O Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é um dos estados-chave para isso, e daí a nossa ida a Porto Alegre, nesse final de semana.
Muito bem. Deputado, obrigado por atender aqui a produção da Band. Vamos continuar em contato, até porque é importante ter essa avaliação do governo, né? Sempre de um parlamentar atuante. Agradeço aqui o espaço, a agenda para falar conosco. Imagina, eu que agradeço. Bom trabalho para você e obrigado a todos os ouvintes. Muito bem, tá aí então a análise do governo, a parte do deputado Kim Kataguiri. Agora são 15 horas e 45 minutos.